E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Começando a dizer que o título do vídeo é claramente clickbait. Eu não tenho como dizer se o metaverso vai falhar ou não, porque ninguém pode dizer isso. Inclusive eu poderia começar esse vídeo explicando o que é o metaverso, só que de novo a realidade é, ninguém sabe o que é. Se você pesquisar, você vai ter um monte de explicações genéricas do que é o conceito de metaverso, que na verdade é um conceito que é só isso, é um conceito, não é nada que existiu na prática. Então é difícil fazer um vídeo sobre o metaverso, sendo que ele não existe e ninguém sabe como ele é, e dois, se ele vai falhar, sendo que ele não existe e ninguém sabe como ele é, nem o próprio Mark Zuckerberg. Mas eu acho que dá pra pintar um panorama geral que eu acho bem engraçado. O metaverso, supostamente, ele tem a pretensão de ser, entre aspas, uma nova internet, né? Uma nova forma da gente conectar os mundos virtual e real. Então, usar ferramentas como realidades aumentada, realidade virtual, etc., holografias e tudo mais, para fazer uma conexão muito maior entre o que é o nosso mundo real e um mundo virtual, com avatares e coisas desse tipo. Eu acho que com base nessa premissa dá pra gente dizer algumas coisas. Eu acho que a pretensão do Facebook como empresa criar uma espécie de nova internet, eu acho um pouco forçada, para ser bem honesto. Apesar do o Mark Zuckerberg, ele é sim um dos homens mais ricos do mundo, só que eu não acho que é mérito da forma que a empresa cria coisas. Se você parar para pensar bem, o Facebook só criou o Facebook. De resto, todas as ferramentas que eles têm são ferramentas que eles compraram e aprimoraram de alguma forma. Se você pensar no Instagram, ele já existia antes do Facebook comprar e o Facebook continuou. O Whats, mesma coisa. Tudo que você pensar, tirando o próprio Facebook, são ferramentas que já existiam e o Facebook aprimorou elas e fez elas crescerem. Mas se você usa, né, como praticamente todo mundo usa alguma coisa do Face, você sabe o quanto as ferramentas deles são bugadas e são falhadas. Se você, é um criador de conteúdo, se você trabalha com marketing, você sabe o quanto é um saco usar o Instagram como um criador de mais profissional de conteúdo, no sentido de fazer posts. Você, por exemplo, o Facebook Web, o Facebook Desktop, né, para computadores, é basicamente péssimo. Então, para quem trabalha editando no Photoshop, criando vídeos no Premiere, você poderia ter uma integração muito maior com o Facebook já de computador, em vez de ter que ficar passando para celular, passando por uma ferramenta mobile para fazer os conteúdos. Você poderia fazer diretamente do PC. Mesma coisa para quem tem um iPad e usa o Instagram no iPad, que é simplesmente uma merda, ele não tem layout. É um layout de iPhone colado e com umas barras do lado. Se você usa o Facebook de computador, você também sabe o quanto o layout é absolutamente uma merda. E é cheio de funcionalidades quebradas, é super bugado. O Instagram de um monte de gente toda hora tem reporte de bugs relativamente grandes. Pensando nessa ótica, eu não consigo ver como uma empresa como o Facebook conseguiria criar uma coisa tão grande quanto uma internet nova. Que não depende só do Facebook, dependeria de todas as empresas de tecnologia, ou boa parte das empresas principais, e não só do Facebook. Então não consigo ver como o Facebook, como empresa, conseguiria ter um papel praticamente essencial na construção de um metaverso. No sentido que só ele conseguiria fazer, ou ele conseguiria fazer a maior parte, ou o inteiro sozinho. Genuinamente eu não consigo ver uma empresa como o Facebook fazendo isso. Já uma empresa como o Google, eu consigo muito mais ver fazendo isso, num sentido de que o Google é muito mais abrangente como empresa do que o Facebook é. Então, apesar do Facebook trabalhar muito bem os dados das pessoas, o Google não só trabalha muito melhor com isso, como trabalha de uma forma muito mais
abrangente, que toca as vidas de todo mundo de uma forma muito mais completa. Dito isso, um ponto que é muito engraçado ver é o quanto que as empresas estão se mobilizando por o metaverso. Eu sei que as empresas elas têm que pensar com uma certa antecedência, mas eu acho engraçado você pensar experiências por uma coisa que não tem forma definida. Eu sei que a premissa é basicamente usar coisas como óculos de realidade virtual e óculos de realidade aumentada, mas é peculiar pensar em se programar para um futuro, sendo que na realidade de hoje, óculos de realidade virtual já existe e é uma coisa super de nicho. Então é uma coisa para gamers, para coisa de saúde, tecnologia e educação, mas não é amplamente desenvolvido. Então eu estava vendo até posts como como vai ser educação no metaverso. É engraçado você tentar planejar uma educação num metaverso que simplesmente não existe de nenhuma forma concreta. Então você pode especular sobre formas de se usar tecnologias que já existem, como realidade virtual e aumentada, para criar coisas de educação e criação de conteúdo e etc, entretenimento. Mas você vê posts como comprar um terreno no metaverso, que é primeiro, é um conceito absolutamente absurdo, como conceito, né, você comprar um terreno num lugar virtual, mas mais ainda quando simplesmente não existe essa premissa realizada, né? Então isso é um pouco bizarro. Então você vê uma corrida armamentista para uma coisa que não existe ainda. Então eu acho isso bem peculiar. E é uma coisa que, se vier a existir de alguma forma, não vai existir nos próximos 5 nem 10 anos. Vamos pensar pela lógica da coisa. Digamos que o metaverso se sustente em realidade aumentada, que é hoje uma das coisas que o Mark Zuckerberg tem mais interesse. Vulgo, vide o Oculus Quest 2, que eu acho que o headset mais popular já de realidade virtual, e é do Facebook. Digamos que 20, 30% da sociedade precisaria ter acesso a uma tecnologia ou óculos de realidade virtual ou algo parecido para ter acesso ao metaverso, para o metaverso funcionar como uma estrutura social. Quantas pessoas têm óculos de realidade virtual hoje? Qual que é a porcentagem? Se você olhar a porcentagem de jogadores na Steam que usam óculos de realidade virtual, sendo que já é um público gamer que é a maior parte do nicho do óculos de realidade virtual. Quantas pessoas que você conhece? Eu sei que usar a realidade pessoal de cada um não é estatística, mas você tem que pensar que isso teria que fazer parte da sociedade. Quantas pessoas você conhece que, tem óculos de realidade virtual, 2, tem dinheiro para isso, ou 3, estaria disposto a gastar muito dinheiro nisso? Se você pensar hoje que um óculos de realidade virtual custa 2,5, 3 mil, 4 mil reais, quantas pessoas você conhece que estariam dispostas a gastar isso num óculos de realidade virtual? Mesmo que custasse, metade, que ainda custasse 2 mil reais, você estaria disposto a comprar essa tecnologia? Do jeito que a realidade virtual é hoje, ela é extremamente de nicho. E apesar de ter alguns... Eu pessoalmente gosto muito de óculos de realidade virtual. Eu acho que dá para fornecer umas experiências de jogar muito legais mesmo. Uma das experiências que eu mais gostei de jogar foi em realidade virtual. Só que é muito difícil eu acho até um pouco ingênuo você achar que realidade virtual vai ser mainstream. Porque para o metaverso, como conceito, funcionar, teria que ser tão acessível daqui a 10, 15 anos quanto um celular é hoje. Simples assim. Essa é a premissa. Se você acha que essa premissa faz sentido, para você o metaverso é muito realizável. Eu não vejo isso num futuro nem médio prazo, nem médio prazo, já num longo, assim. E olhe lá. Mas, de novo, com base nessa premissa, tem não só uma questão de custo, quanto uma questão de praticidade. Se você pensar o conceito de como você vai interagir no metaverso, imagina que você quer falar com um amigo seu. Você pode mandar mensagem para ele, você pode ligar, você pode mandar uma DM no Insta ou no Face ou no Twitter, você pode
entrar no Discord e falar com essa pessoa. Mas tudo isso são formas relativamente muito rápidas de você interagir com outra pessoa. O quanto que você estaria disposto a adicionar nesse trajeto, usar um óculos de realidade virtual para isso? Para simular um ambiente virtual que você vai ver o avatar dessa pessoa interagindo com ela. Apesar de você poder ter experiências legais com isso, depende de ver, o pessoal jogando aqueles jogos de realidade virtual e tal, é muito legal, mas é uma experiência que a pessoa senta no PC, se prepara para isso, para interagir e tal. Só que na maior parte do seu dia, você não vai estar disposto a usar nada de realidade virtual, de realidade aumentada. Você está no meio do dia, você está no seu trabalho, você está numa fila de banco, você tá fazendo qualquer coisa, no metrô. Pensa qualquer coisa do mundo real, de uma situação real sua. O quanto você está disposto a acrescentar algo virtual ou aumentado, né? Uma realidade virtual ou uma realidade aumentada nisso. Tirando com situações que você está em casa, tranquilo, com tempo, eu não consigo ver nada disso do jeito que é prometido ou que é instigado, né? Que é imaginado, acontecendo. Eu acho até um pouco ingênuo trabalhar a ideia. Eu sei que o mundo parece que ele sempre caminha para mais e mais digital, só que o quanto a gente usa do digital hoje agrega praticidade na nossa vida. Você mandar uma mensagem para uma pessoa hoje é a coisa mais fácil do mundo. Quando eu era mais novo, ou você mandava um SMS que era caro e limitado, ou você de fato ligava para uma pessoa, se você não fosse ver ela pessoalmente, né? Que era mais a regra. Mas era bem comum você ligar para a pessoa. O que já era mais tecnologia do que você não ter o telefone. E hoje você ter o celular, o WhatsApp, é mais prático do que você mandar SMS ou ligar. Agora, usar realidade virtual para se comunicar com as pessoas não é mais prático. Você pode até adicionar uma layer, né, uma camada de imersão e de diversão de possibilidades, mas você não adiciona praticidade, que é o que as pessoas, via de regra, vão sempre buscar. As pessoas querem formas mais rápidas e fáceis de fazerem as coisas. E não mais formas mais complicadas e caras de fazerem as coisas. Com base em tudo isso que eu falei, o metaverso vai falhar? Não sei, ninguém sabe. A gente nem sabe o que ele é. A questão é, eu consigo ver o Facebook sendo o pilar principal disso? Não consigo, não acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser parte dele, acho que ele vai ser uma parte boa nisso, mas não tudo. E eu acho que um problema que o Facebook criou para ele mesmo é o quanto ele adiantou essa premissa. Porque mudar o nome da empresa toda para Meta, com base nesse conceito de metaverso, em 2022, sendo que eu não consigo ver nada prático saindo disso nos próximos 5, 10 anos, eu acho os caras devem saber o que eles estão fazendo, mas eu acho uma proposta tão estranha você basear toda a premissa da sua empresa numa coisa que não só não existe, como não vai existir num futuro próximo. Então você está apostando suas fichas numa onda que nem começou a surgir. Então é engraçado isso. Com base em tudo isso que eu falei, se você concorda, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você discorda, comenta aí o porquê. É isso, valeu.